mesmo despertarei ao romper da alva. Quando a gente vai para alguns termos teológicos, hermenêutica, exegese, a gente percebe muitas coisas que precisamos saber interpretando o contexto bíblico qual a gente usa. Mas nesse momento eu queria que a gente fizesse um devocional, uma meditação sobre o que a palavra de Deus quer nos dizer. Eu queria que você se identificasse com a hora da sua vida que você precisa hoje acordar. Queridos, muitas pessoas perdem as coisas porque na hora certa de fazê-las, elas estão dormindo. Dormindo na sua chamada, dormindo para estudar, dormindo para trabalhar, porque estão dormindo enquanto deveriam estar de pé, acordados, bem decididos e determinados a viver a fase da sua vida, bem acordados para nós entendermos e recebermos o que Deus tem para nós. E se nós estivermos dormindo, nós vamos perder o que Deus tem para quem está acordado. Queridos, é muito interessante quando nós falamos de sono, porque a Bíblia, ela fala muito sobre sono. E falando-se de jovem e de adolescente, a gente entende que o adolescente, ele dorme muito na fase mais determinante da sua vida. Porque eu estou no 9º período de psicologia, estou formando esse ano em psicologia. Sou formado em teologia, bacharel em teologia, agora estou formando em psicologia. E a gente estuda lá no período da faculdade sobre a adolescência, tudo sobre adolescência e juventude. E na adolescência tem a fase do estirão. Alguém já ouviu falar estirão aqui? É onde há o alongamento dos braços, das pernas, aonde os ossos se alongam, e é bem na fase da adolescência. E é onde o jovem tem que ter maturidade para uma escolha profissional, onde ele tem que ter maturidade. Eu quero dizer que maturidade não é uma idade cronológica, mas é sim um termo que faz parte da vida, desde a infância até a fase adulta. Na adolescência e na juventude é onde os jovens gostam de dormir, é onde acontece uma indisposição no corpo, fisiologicamente falando, que a gente dá vontade de ficar mais quieto, mais dormido, chega da escola, almoça, quer dormir. Então é uma fase difícil, mas é uma fase em que você precisa tomar decisões, em que você precisa tomar posturas, ter atitudes. Os adolescentes, eles são sonolentos, muitas vezes preguiçosos, há desânimo para fazer as coisas, não há um envolvimento muito profundo com a igreja, não há envolvimento muito profundo nos trabalhos de escola, e há tipo uma displicência, a voz muda, o corpo estica, nascem os pelos no corpo, e assim cresce, vai para a juventude. Mas muitas vezes nós não percebemos que a fase da adolescência indo para a juventude, onde que você tem que decidir sua profissão, sua carreira, sua vida amorosa, sentimental, intelectual e também ministerial. Jovens, adolescentes e jovens nessa noite, vocês estão no melhor tempo e no tempo que tem que tomar decisões. No tempo que tem que estar acordado para responder aquilo que Deus tem para a sua vida e para escolher o que você decide também para a sua vida. Eu quero te perguntar, você está dormindo? Em alguma situação tão importante que você precisa hoje estar acordado? Talvez muitos jovens estão ainda dormindo, não terminou os seus estudos para querer trabalhar, não termina aquela fase de estudo e também não sabe qual profissão tomar, não tem uma profissão adequada, ou não tem grandes avanços na vida, porque ainda estão dormindo, porque ainda estão numa fase de sonolência. Esta é uma geração que precisa acordar do sono, é uma geração que precisa acordar. Muitos nem estão mais dormindo, já estão roncando em um profundo sono, e nós precisamos discernir qual é essa estação, esse momento que nós estamos em Deus, para estarmos acordados, para responder aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então nessa noite eu queria que você pensasse, Deus está aqui para te acordar, jovens, Deus está aqui para te acordar. Eu quero dizer que Ele pode te acordar com um rugido. O leão pode rugir, mas não é o leão, o diabo, é o leão maior, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Ele pode te acordar com um rugido, porque Ele está lá mandando um profeta, mandando outra pessoa, mas Ele vai chegar, vai te dar um rugido e você vai pular da cama, vai pular desse sono,
para você dizer: sim, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Querido, nós podemos falar muitas coisas, muitas analogias, mas eu quero ser rápido, e eu peço ao Espírito Santo que seja certeiro no seu espírito, no seu coração, que você precisa estar acordado e vigilante, e não perder as oportunidades. A Bíblia relata grandes oportunidades que Deus deu para homens que dormiam, para situações de sono. O sono, ele foi criado por Deus, o sono fisiológico, mas o sono da alma, o sono espiritual, tem intervenções e regências demoníacas muitas vezes, e que nos impedem de fazer uma resposta mais espiritual e discernida. E eu quero dizer que jovem não é desprovido de discernimento, muito pelo contrário. O jovem, ele é chamado de forte pela palavra de Deus, e é onde o Senhor levanta, onde o Senhor escolhe, e é Ele que vai te dar o discernimento para você estar acordado para fazer as suas escolhas. Eu posso ouvir um amém? Então nós não precisamos dormir, e muitas vezes nós dormimos e não acordamos, e eu glorifico a Deus que eu dormia dentro da igreja, graças a Deus que eu não dormia, né, no meio de idolatria, eu não dormia no meio de feitiçaria, eu não dormia no meio de bebidas, eu não dormia no meio de cigarros, de jogos, eu dormia debaixo de uma palavra, eu dormia numa igreja. Isso é bênção. Mas talvez você não teve uma infância assim, talvez você conheceu Jesus agora, debaixo da direção do pastor Emerson, aqui na igreja Transformados, talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei a sua vida, não sei a sua história, mas eu sei que hoje Deus pode te acordar. Hoje o leão está rugindo, dizendo: acorda para o tempo que eu tenho para a tua vida. Não durma, não durma. O sono de Adão, a Bíblia fala sobre o sono de Adão. A Bíblia diz em Gênesis 2:21 que o Senhor fez cair sobre Adão um pesado sono, com o objetivo de formar Eva, sua companheira, auxiliadora. Deus colocou um sono para ampliar um relacionamento. Nós vemos o sono de Abraão. Ele dormiu, caiu em profundo sono, até que o rosto queima um pouco a pele dele, ele acorda, e então o fogo desce e passeia no meio dos pedaços do holocausto. Ali o Senhor faz uma aliança com Abraão. O sono do salmista, ele diz que em paz ele deita e logo pega no sono, porque o Senhor o faz repousar em segurança. Todos os dias eu oro com a minha filha, e ela já decorou esse versículo, e a gente fala sobre o sono do salmista. O sono dos amados, aos seus amados dá enquanto dormem. Então esse é o sono. Você está lá dormindo e Deus está trabalhando. Esses dias eu estava falando com a minha filha, eu falei: filha, vamos orar, vamos orar para nós dormirmos. Aí ela falou assim: pai, Deus dorme. Eu falei: não, filho, Deus não dorme e nem tosqueneja. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dormitará. Aí ela foi e falou: mas nós somos seres humanos e Deus fez o sono para a gente, então vamos dormir. E aí ela falou assim: o diabo dorme? Filha, eu não quero saber do capeta, quero saber que você vai dormir, que Jesus e que Deus não dorme. Não, eu sei que Deus não dorme, o que eu tenho que dormir, eu quero saber se o diabo dorme. Eu falei para ela: olha, filho, o diabo não dorme também, porque ele é um ser espiritual, mas nós dormimos, porque o Senhor fez o sono para nós descansarmos. Mas fica tranquilo, que quando você está dormindo, Deus está trabalhando e nos protegendo, Ele está cuidando de nós, e o inimigo não pode nos atrapalhar no sono. E ela então dormiu tranquilamente e descansou. A gente tem que saber essas questões, para nós podermos ampliar não só os nossos filhos, mas também os discípulos da sua célula. Você ministrar, porque Deus vai te entregar jovens nessa cidade, adolescentes, e a sua célula vai multiplicar, vai crescer. Sabe por quê? Porque você está acordando, e lá na sua escola Deus vai te usar para falar de Jesus Cristo. Lá na sua vizinhança Deus vai te usar para falar de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quem é salvo, ele recebeu uma missão: e de fazer discípulos. Multiplique o amor, revele Jesus Cristo para as pessoas. Você foi salvo com uma missão. Diga para a pessoa que está do seu lado: você foi salvo com uma missão. Diga: eu sou transformado para transformar. Amém. Tem o sono do trabalhador. A Bíblia diz: o sono do trabalhador, ele é doce, não é amargo, nem ruim, e sim doce. Em Eclesiastes 5:12 diz que o esforçado, o trabalhador, vai ter um sono abençoado. A Bíblia diz também sobre o sono da morte. Em Juízes 4,
versículo 21, fala sobre a morte de Cícera, que era o inimigo de Israel, estava fugindo de Débora e Baraque. E ele, naquela afoito, naquela loucura, ele saiu correndo. Como ele estava muito cansado, eles não conseguiam seus ossos, o seu corpo já estava exausto, uma exaustão sobre-humana. E ele entra então na tenda de Jael. E Jael fala: não, vem cá, deita aqui, eu vou te proteger. E Jael abre a tenda, protege Cícera, e Cícera deita. E a Bíblia diz que ele pegou num profundo sono. E Cícera vem com uma estaca e um martelo bem na cabeça de Cícera, e Jael mata, e Cícera morre, o inimigo de Israel, porque ele dormiu na tenda do inimigo. Será que você está dormindo na tenda do inimigo? Que tipo de sono que você está vivendo? Que sono que está te pegando, e que você está dormindo um sono tão exausto, tão profundo, um sono de morte, talvez um sono de pobreza. A Bíblia diz também, Provérbios 20, versículo 13, o sono da pobreza. Se você ama o sono, você ficará pobre, é o que a Bíblia diz. Nós precisamos entender isso. Eu queria compartilhar também sobre Jonas, que foi o profeta dorminhoco. Abra sua Bíblia comigo, você que trouxe Bíblia, eu tenho certeza que você trouxe. Jonas, você tem Bíblia digital? Não sei se aqui pode abrir a Bíblia digital, pode? Abra sua Bíblia digital no seu celular aí. Jonas 1. Versículo 1. Vamos lá? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Para onde ele ia, queridos? Para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um mar, um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto a quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, olha o que ele fez: desceu ao porão do navio, tendo se deitado, dormia um profundo sono. Deus nos chama para pregar, Deus nos chama para levar a palavra. E muitas vezes a gente fala: não vou abrir minha célula, não vou somar com o pastor Emerson, vou ficar aqui dormindo na minha, tranquilo, vou ficar aqui e Deus sabe o que Ele faz e tudo mais. Nós vemos aqui Jonas. Teologicamente ele não era um senhor, ele era um jovem. Alguns estudos dizem que ele era na idade aí de 20 a 30 anos. Quando você quer fazer as coisas segundo o seu entendimento, você entra no sono que te leva para fora do plano original de Deus. E aí você começa a entrar no profundo sono. E eu quero dizer que quando você escolhe isso, você pode fazer uma escolha, mas Deus já fez outra escolha. Ele vai lançar um mar, um vento, e de alguma forma ou de outra Ele vai te acordar desse sono. E você está dormindo um sono profundo. A Bíblia diz que Jonas dormiu um sono profundo. E eles desceram desesperados. Você está dormindo? Ele falou: pode me jogar no rio, no mar, e tudo vai melhorar. Então Jonas é jogado, e vem um grande peixe e engole Jonas. E ele então cumpre o chamado dele. Querido, às vezes nós escolhemos dormir, mas não tem importância não. Deus vai escolher te acordar. Você pode virar para o irmão que está do seu lado, bate no ombro dele com ele e fala assim: ó, Deus vai te acordar. Diga para o outro jovem, fala: Deus está te acordando hoje. Fala, bate no ombro dele aí e fala: Deus está te acordando hoje. No relógio de Deus, o despertador vai tocar agora. No
No relógio de Deus o ponteiro apontou, está na hora de acordar. Amém? Elias também foi um profeta que dormiu, né? O que aconteceu? O que aconteceu? O profeta tinha que ir lá, fazer a obra, profetizar. E ele correu de Jezabel. E ele que ficou ali numa caverna, na dele. Nós vemos que Elias dormiu enquanto ele tinha que se levantar e agir. Você já percebeu que todos esses homens dormiam nos horários errados? Dormiam nos horários impróprios? Escolhiam dormir enquanto Deus queria que eles estivessem marchando, enquanto Deus queria que eles estivessem pregando, enquanto Deus queria que eles estivessem compartilhando a palavra, fazendo a diferença na geração deles. Eu quero dizer que hoje Deus também está te dizendo: eu te quero acordado enquanto você quer dormir. Eu quero você acordado, eu quero você marchando, eu quero você cantando, eu quero você orando, eu quero você intercedendo, eu quero você jejuando, mas dormindo eu não te quero dormindo, eu quero você bem acordado para responder o chamado que eu tenho te entregado nessa geração. É isso que Deus está te dizendo nessa noite, jovem. É tempo de você acordar, e o despertador de Deus, ele não vai parar de tocar enquanto você não se levantar e desligar, dizendo: pronto, levantei, quero responder a minha chamada. O dormir que eu estou falando não é um dormir físico, mas um dormir emocional, um dormir espiritual. Você sabe que precisa romper, você sabe que precisa tomar decisões, e você fica dormindo. Você até escuta o seu pastor, você escuta ali na célula, mas você continua sem tomar uma posição, sem se posicionar na sua casa, sem se posicionar na sua família. Continua no sono. Pessoas que dormem são aquelas que têm que orar e não oram. Pessoas que dormem são aquelas que têm que pregar a palavra e não pregam, que têm que compartilhar o amor e não compartilham, e têm que estar mais perto e não estão. Enfim, qual é o sono que você tem dormido? E que nessa noite o Espírito Santo está aqui te acordando, porque dormir é mais cômodo do que acordar e levantar e agir. E eu quero dizer mais uma vez: é hora de acordar. Está na hora de acordar. Amém ou não? O que acontece quando a igreja dorme? O que acontece quando a igreja dorme? Se a igreja tem a palavra, se a igreja que tem a unção, se a igreja que tem a cura, se a igreja que tem a palavra de libertação, e se ela dormir? E se os jovens da igreja cristã transformados dormirem? E se vocês transformados dormirem? Quem vai estar acordado? E a Bíblia diz em Marcos, abra comigo rapidamente, Marcos 14, 32. Marcos 14, versículo 32. Diz assim: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começava a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficar aqui, vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse daquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder para Jesus. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta. Chegada a minha hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. A única vez que Jesus precisou dos seus discípulos, eles não estavam ali com ele. Estavam, mas não estavam, porque estavam dormindo. Quero dizer, querido, se a igreja dormir, se a igreja em João Pinheiro dormir, se a igreja em Uberlândia dormir, se a igreja no Brasil dormir,
Se nós começarmos todos a querer dormir, os filhos das trevas vão começar a acordar. Vai ficar tudo mais difícil. É quando o diabo chega e prende Jesus. É quando os soldados vêm e amarram o verbo e levam para a acusação, e você vai continuar e vai ver toda a história de Jesus. Queridos, nós precisamos pensar. É a mesma coisa que você estivesse uma noite muito gelada, geladíssima, muito fria, e você vai tomar um banho e a água está muito gelada. Qual que é a sensação que você tem? Você espera que o chuveiro esteja quente, que a água esteja quentinha, que você entre lá debaixo e sinta acolhido por aquele chuveiro maravilhoso, com aquela água bem quentinha. E de repente você entra debaixo e a água está gelada. Qual é a sensação que você tem? Ruim, desconforto, repulsa. Imagina o que Jesus sentiu as 3 vezes que ele precisou dos seus discípulos. Não teve uma intercessão, nem uma hora de oração. Uma hora de oração. Foi o que Jesus esperou da igreja, espera dos discípulos, espera de nós. Foi mais ou menos isso que Jesus passou. Ele treinou os seus discípulos, ele ministrou, ele teve experiências sobrenaturais com o próprio Pedro, andou juntos sobre a água. Pedro viveu tantas coisas, viu Jesus resplandecer. Esse Pedro ali dormindo. Não somos esse Pedro muitas vezes. Recebemos Jesus, temos uma vida com Cristo, mas muitas vezes levamos uma vida preguiçosa espiritualmente falando. Uma vida sem estar acordado para responder o chamado que Ele nos entregou. Meu pai, pastor Celim, ensinou a palavra, ensina até hoje para mim. E ele fala: Celiton, sabe por quê? Que nós não morremos quando Jesus nos salvou. Eu lembro que foi que eu tinha 12 anos, 10 anos. Porque, filho, nós precisamos pregar o Evangelho. Porque, meu filho, a gente precisa falar de Jesus para as pessoas. E aí eu quero te dizer, jovem, Deus te chama hoje para você acordar. Você precisa abrir a sua boca e profetizar. Você precisa responder a sua chamada. Versículo 37 diz: Pedro, porque tu dormes? A palavra, Jesus direciona para Pedro: Pedro, mas logo você, cara. Mas logo você está dormindo. Eu fico imaginando o que Pedro falou para Jesus. Eu não sabia nem o que falar. E quando ele precisou dos seus discípulos, ele não teve como contar com eles, porque eles estavam dormindo. Quantas vezes você deve estar acordado e você dorme? Jesus te chama talvez 3 vezes e você está dormindo. Deus usa uma pessoa, Deus fala com você na própria palavra. Talvez Deus te coloque um sonho, uma visão. Deus usa o pastor para pregar no culto, e Deus fala tão claramente. Deus te entrega uma palavra, Ele está usando tudo para falar com você, e mesmo assim você continua dormindo. Queridos, quando os discípulos acordaram, deram de cara com Judas, deram de cara com o traidor, que vinham com as tochas de fogo, com os sacerdotes, com os fariseus, e com os soldados romanos. Veio Judas e Satanás. Acordar quando Deus te chama é ouvir a voz doce e suave do Espírito Santo. Mas acordar quando Judas chega é acordar para dizer, para você entender que você não cumpriu aquilo que Deus te propôs naquele momento. Eu quero te dizer, hoje ainda é tempo de você acordar. Se essa palavra veio para você nessa noite, Deus tem os seus propósitos que são sempre eternos. Você precisa acordar, porque Deus está querendo que você acorde e se levante de onde você está dormindo. Queridos, a Bíblia diz que Samuel, ele estava dormindo, já para se deitar e dormir. E ele ouve a voz chamando o nome dele.
Samuel, Samuel. E ele rapidamente corre e vai até o profeta, o sacerdote Eli, e fala: o senhor está me chamando? Ele: não, meu filho, volta a dormir. E ele então volta, se deita. Samuel, Samuel. Ele novamente corre. Profeta, sacerdote Eli, o senhor está me chamando? Ele: não, volte a dormir. E pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele vai correndo até o sacerdote Eli e fala: o senhor está me chamando? Queridos, esse que é o ponto que eu quero que vocês entendam. Samuel viveu na igreja, no tabernáculo, no templo, e ele ainda não conhecia a voz de Deus. Ele ouvia a voz do pastor, ele ouvia a voz do sacerdote, ele era instruído pelo sacerdote Eli, mas ele não ouvia a voz de Deus. E talvez você é um jovem como Samuel, porque Samuel era um jovem. E Deus levantou aquele jovem Samuel, ouvindo, chamando-o pelo nome, e dizendo: Samuel. E o sacerdote então fala: olha, da próxima vez que você ouvir, você vai dizer: fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. E então Samuel foi para o quarto, e mais uma vez Deus o chamou pelo nome, e ele disse: fala, porque o teu servo ouve. Ele acordou do sono, ele se despertou daquela cama, e ele entendeu que Deus estava o chamando. Deus está te chamando. Vou repetir: Deus está te chamando. Vou repetir mais uma vez: Deus está te chamando. Deus está te acordando. A gente prefere estar aqui no sono, descansando. Eu quero dizer que Deus te pergunta: por que tu dormes? Pedro, por que tu dormes? Céliton, por que tu dormes? Às vezes você não discerne a voz de Deus, mas aí você procura o seu pastor e ele te ensina, ele te fala: olha, é a voz de Deus, é Deus falando com você. E a partir daquele momento você precisa então buscar uma intimidade. Isso é acordar de uma vida sem experiência e sem intimidade com Deus, para uma vida de sair do sono, de sair desse estágio de dormência espiritual, dessa sonolência espiritual, e dizer: fala, porque o teu servo te ouve. Fala. Só ouve quem está acordado. Quem está dormindo não está discernindo nada. Quem está dormindo não está entendendo o mover de Deus, não está discernindo espiritualmente as coisas ao seu redor, porque ele está dormindo espiritualmente, talvez na prática de um pecado. O pastor Emerson não vê, mas Deus vê, e sabe o que você, enquanto jovem, precisa eliminar da sua vida. Qual a prática de pecado que você tem quando ninguém te vê? Quando não existe nenhum olhar humano sobre você, só o olhar de Deus. Quando o pastor Emerson não vê, quando os outros pastores não veem, quando os seus familiares não veem, mas você no isolamento sabe quem é você. É ali que se revela o seu verdadeiro caráter. E é ali que Deus hoje te chama pelo nome. Saia desse estado de sonolência e acorde, porque Deus te chama pelo nome. Deus te chama pelo nome. Qual que é o seu nome? Fala seu nome bem alto. Deixa eu ouvir, fala bem alto. Vamos lá? Mais alto. Você vai falar assim, ó: Céliton, Céliton. Fala seu nome, vamos lá? Você está com vergonha de falar seu nome? Mais alto, vamos lá? Profetizo que nessa noite o Espírito Santo vai te incomodar e você não vai dormir. Tem gente que fala assim: não quer dormir, não quer que me chama não. Eu profetizo em nome de Jesus que as suas madrugadas você vai acordar o Espírito Santo te chamando para orar, te chamando para ter uma intimidade com Ele, para você ir para um lugar na sua casa dobrar o seu joelho, ou para você ir para um lugar pegar o violão e começar a adorar. Eu profetizo que começa um novo tempo sobre a juventude dessa igreja.
Eu profetizo que jovens se despertam de todo sono carnal, emocional e espiritual, para se levantarem e responder, porque Deus te chama pelo nome, para que você seja o novo profeta dessa geração. Se você crê, aplauda o Senhor e diga amém. Amém. Acorda, sai desse sono. Esses dias eu tenho um discípulo que ele é muito novinho, mas o Senhor diz: cuida dele. Ele tem 20 anos, 21 ele fez ontem, e ele veio com muitas dificuldades, mergulhado no mundo, envolvido sexualmente, emocionalmente no mundo. Tinha tudo que queria, filho único, o pai deu um carro, e ele chegou, ele tinha que comprar muitas roupas de marca, porque ele não sabia o valor dele, e ele se ostentava nisso, e buscava muitas coisas. Mas em determinado momento ele chegou para mim e falou: olha, eu preciso de mudança, eu quero ajuda, eu quero filmar com Jesus. E Deus falou para mim: cuida dele. E ele não tinha perspectiva de vida, ele não tinha sonhos, nem planos, se achava incapaz, que nunca ia conseguir entrar numa faculdade, que ele não queria ter um casamento abençoado, e que ele não sabia, ele tinha 3 anos da vida dele jogado fora, usava drogas no mundo, nas baladas. E a gente começou então um aconselhamento, no discipulado. E ele entendeu que por muito tempo ele estava dormindo, enquanto os jovens na idade dele já estavam na faculdade, já tinham um estilo de vida melhor, porque fizeram decisões em Deus e decisões para a vida. E ele entendeu que naquele tempo ele estava dormindo, enquanto ele tinha que estar acordado para tomar decisões. Então ele começou a tomar decisões. Eu falei: comece a tomar decisões, comece a acordar. Você perdeu isso naquele tempo, então agora faça. Mude. Você pode mudar. Não espere que o outro faça por você. Faz porque você quer fazer, e porque você quer viver algo melhor. Ele então acreditou naquilo. Ele então entrou na faculdade. Ele, com o carro dele, está tirando a carteira. Agora ele abriu a célula dele, está tendo discípulos, e ele está fazendo a obra do Senhor. Você pode ser mais um jovem que se alista no exército daqueles que estão acordados para responder a chamada de Deus. Deus te chama pelo nome nessa noite. Deus diz: acorda, jovem, do seu sono, e venha responder a chamada do Senhor. Amém ou não? Ele disse: coloque de pé no seu lugar. Coloque a mão no seu coração e fala para o Senhor qual é a área da sua vida que você está dormindo. A área da sua vida que você até quer se despertar, mas o sono ele é profundo. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. O Senhor te chama pelo nome porque Ele quer te acordar desse sono. Ele quer levantar uma geração de jovens profetas. Jovens profetas, jovens sacerdotes, jovens que vão impactar e transformar essa juventude pinheirense, jovens que vão se destacar, não para ser visto pelos homens, mas se destacar para revelar a pessoa de Jesus Cristo, por onde entrar, por onde sair, na escola, na empresa, em casa, na vizinhança. Eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor, como a vida de Elias, como a vida de Jonas, como a vida de Samuel. Não durma e seja acordado pelo diabo, mas seja acordado pelo Espírito Santo. Eu quero que você comece sinceramente a fazer uma oração. Eu gostaria que você sinceramente orasse ao Senhor nessa noite. Você pode levantar o volume da sua voz? Você pode orar ao ponto de você ouvir o que você está orando? Você pode fazer isso, você consegue? É aí que muda. É aí que você começa a acordar. Quando você aqui começa a tomar atitudes que você não tomava. Quando você começa a orar enquanto não mais orava. Quando você começa a jejuar porque parou de jejuar. Quando você começa a abrir sua casa e falar: pode abrir uma célula na minha casa, porque eu estou acordando.
Deixa o óleo do teu Espírito derramar, Senhor, sobre os jovens nessa noite. Desperta essa juventude, saia desse ronco, saia desse sono, em nome de Jesus. Saia desse estado de sonolência espiritual. Os céus vão se abrir nesse lugar em nome de Jesus. Para quem deseja e quer clamar ao Senhor, para que Ele te use, para que Ele faça como Ele fez na vida de Samuel. Samuel foi um grande profeta, que ungiu grandes reis, que fez grandes coisas, porque ele decidiu se levantar para responder o chamado de Deus. Levanta a sua voz, você pode orar mais alto, melhor, você pode se expressar diante do trono da graça nessa noite. Dê sinais ao Espírito Santo, dê sinais, levante a sua mão, levante a sua voz, dobra o seu joelho, ande sobre a igreja, anda no meio da igreja orando, mas faça alguma coisa nessa noite. Não saia daqui, desse lugar, da mesma forma que você entrou. Isso é decidir acordar. Oh Deus, acorda, acorda esses jovens, Deus. O Espírito está ardendo aqui, chorando, gemendo, clamando por jovens que acordem. Meu Deus, deixa o Espírito Santo te tocar e te acordar agora. Agora, ore. Você que é batizado no Espírito Santo, ore em línguas. Você que ora em português, mas clama, faz alguma coisa aqui agora, e deixa o Espírito Santo te levantar. O despertador de Deus está tocando. O despertador espiritual está na hora de acordar. Você vai perder se você não levantar, trocar de roupa e entrar no vento do Espírito e ir para o lugar que Ele está te colocando. Você não vai viver o que Deus tem para a sua vida. Saia desse pecado, saia dessa prática de pecado, saia dessa prática de pecado. Saia, jovem. O Senhor te chama a santidade, o Senhor te chama a obediência, o Senhor te chama a ser família de Deus nesse lugar. O Senhor te chama a ser família. Levanta a sua voz, jovem. Oh, Espírito Santo, desperta os jovens. Acorda, 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 jovem. Acorda, jovem. Acorda, juventude. Acorda. Olha o Espírito Santo aí. Olha o Espírito Santo aí te dizendo: acorda, acorda, levanta, levanta. Acorda, 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 acorda. Deixa o Espírito Santo te sacudir aí. Sai desse sono, sai desse sono, sai desse sono. Peça perdão ao Senhor, peça perdão. Simplesmente diga: Senhor, me perdoa. Enquanto você está dormindo, jovens estão morrendo. Enquanto você está dormindo, jovens estão se prostituindo. Enquanto você está dormindo, jovens estão se drogando. Oh! Acorda, 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 levanta e acorda, levanta. Em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, acorda. O Espírito Santo sopra no teu espírito. O Espírito de Deus te chama. O Espírito Santo agora te diz: jovem, acorda. Jovem, levanta. Jovem, acorda. Jovem, levanta. Faça um compromisso hoje com Deus. Volte. Volte à essência. Volte ao primeiro amor. Hoje Ele te chama.
Hoje Ele te diz: se você levantar, eu vou te usar. Se você acordar, grandes coisas eu farei através da sua vida. Jovens profetizarão, jovens terão visões, jovens serão batizados, jovens expulsarão demônios, jovens curarão enfermos. Você é jovem, então é você. Dê liberdade ao Espírito Santo. Vai dando liberdade ao Espírito Santo. Diga: Senhor, eu não vou sair daqui, desse lugar, dessa noite, da minha igreja. Eu quero ser tocado por Ti. Faça essa oração. Faça essa oração. Fala: Deus, eu quero hoje ser tocado por Ti. Eu preciso sair daqui acordado. Eu não posso entrar dormindo e sair cambaleando da igreja. Eu não quero dormir enquanto o Senhor está acordado. Eu não quero dormir enquanto o Senhor está falando. Enche esse ambiente, Senhor. Enche esse ambiente. Enche esse lugar. O Espírito Santo está vindo para te acordar. Então fala para Ele: pode me acordar, Senhor. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Diga: enche esse ambiente. Diga para Ele: enche esse ambiente, Senhor. Enche esse ambiente. E Ele vai te acordando. Enche esse lugar. Vem me acordar, Espírito Santo. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Vem fazer, vem fazer, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história. É através da sua vida que Deus vai fazer. Diga: aviva-nos. Abre seus braços aos céus e diga para Ele: o que nenhum homem fez. Vem fazer O que a história nunca viu. vem cumprir o destino em Joel. Aviva-nos, 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 Senhor. Diga: aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Desperta-nos, acorda-nos, aviva-nos. É nessa noite, Pai. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir, eis-me aqui. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Diga: desperta-nos, desperta-nos, Senhor. Diga: acorda-nos, acorda-nos, Senhor. Levante as suas mãos bem alto, levante e diga: que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o Teu Espírito. Que seja hoje. Levanta a sua mão mais alto, se movimente nesse lugar. Diga: que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o Teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Mais uma vez, libere sobre a tua vida. Diga: que seja hoje. Vem, derrama o Teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora.
acordar, começa a tocar, começa a fazer. Oh, até aclamar. Oh, até a chamar. Mais uma vez. Mais uma vez. Queremos ver O céu descer. Oh. Deus precisa de jovens. Se você quer acordar, eu quero te chamar aqui na frente. Eu e o pastor Emerson, os pastores, nós vamos orar por você. Pode vir. Se essa palavra é para você, Deus precisa de jovens acordados. Jovens que decidam sair aqui dessa igreja nessa noite para fazer a diferença nessa cidade. O Senhor te chama nessa noite para você acordar e responder a chamada que Ele tem na sua vida. Pode confessar os seus pecados, derrama seu coração diante dEle. Ele te vê como pessoa. Senhor, em nome de Jesus, daqui jovens que precisam do toque do Senhor, jovens que precisam acordar para a chamada que o Senhor entrega para eles. Levanta a sua voz, você que vem aqui na frente, e o Espírito Santo te acorda nessa noite. enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade e caia o teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar.
acordamos. Coloca a mão no seu coração. Fecha os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. E eu queria que você orasse comigo dizendo: Senhor Jesus, diga: Pai Celestial, nesta noite eu tomo uma atitude, um passo a mais em direção ao meu chamado. Eu já te recebi como meu Senhor e Salvador, mas hoje eu recebo o chamado que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais dormir, eu não quero mais viver um estado de sonolência profundo. Hoje eu acordo. Diga mais alto: hoje eu acordo. Querido, é para dizer mais alto. Diga: hoje eu acordo. Diga: eu me levanto desse sono para viver e responder a chamada de Deus na minha vida. Que a partir de hoje, Senhor, dessa minha atitude, desse meu sinal que eu dou a Ti nessa noite, tudo novo se faça na minha vida, na minha família, na minha casa, nos meus sonhos, nos meus planos, nos meus desejos, nos meus anseios. Que tudo novo se faça, porque eu acordo, eu me levanto, porque o Senhor me chama pelo nome. E eu digo: fala, Senhor, porque eu estou ouvindo, e eu vou responder a tua chamada. Levanta suas mãos bem alto, o mais alto que você puder, bem alto. Quando eu digo bem alto, é tocando o céu. E você vai dizer esse louvor, vai cantar comigo: a terra clama. E você vai levantar a sua voz, encher o seu pulmão, e você vai dizer como alguém, você vai cantar como alguém que está muito acordado. E você vai dizer: a terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez eu quero ver o céu descer. Então vamos lá. Oh, oh, a terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez, mais uma vez. Mais uma vez. Olhe com a pessoa que está do seu lado. Rapidamente se una a Ele e comece a orar por Ele. Dê liberdade ao Espírito Santo, de 2 a 2. Só toca no ombro dele e comece a orar. E Deus vai te usar na vida dele, e ele vai ser usado por Deus na sua vida. Espírito Santo de Deus começa a descer como um fogo impetuoso. Começa, Deus, a encher e a batizar a juventude desse lugar.
Vem mesmo, Espírito Santo, faz. Espírito Santo, faz. Espírito Santo, toca, cura, liberta e batiza no teu Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Permaneça onde você está. Sabe, eu louvo ao Senhor por olhar para a vida do Célio e saber que o Espírito Santo despertou, o acordou. Quando eu falei inicialmente, de uma cena que eu via muito, ele dormindo, mas como ele disse, graças a Deus, porque seus pais o levavam para o templo para receber de Deus, e às vezes até mesmo dormindo, Deus estava trabalhando na vida dele. Mas é claro, ele era um menino temente ao Senhor, Quantos momentos ele mesmo quando criança estava ali com seu coração sendo tomado, encharcado pelo amor de Deus. Então é importante que você diga para Deus: nessa noite eu estou acordado. Essa palavra do Senhor foi para você, porque o mundo, porque as trevas, muitas vezes nos atrai para um sono, para uma dormência espiritual, onde somos abatidos. Quantos jovens estão sendo abatidos nas trevas pelo inimigo, nas obras das trevas? Ao invés de brilharem, estão apagados, sendo influenciados por colegas, sendo influenciados por amigos, sendo influenciados pelo mundo. Quando Deus te chamou para ser luz nas trevas, quando Deus te chamou para ser luz nesse mundo, que essa palavra que Deus colocou no coração dele seja realmente uma palavra que faça você sair daqui hoje dizendo: eu não vou dormir mais. Sabe por quê? Esse sono é perigoso, esse sono pode te destruir. Deus te despertou nesta noite com uma palavra. Onde quer que você vá, onde quer que você chegue, você é luz. Você é alguém que vai chamar a atenção. E o maior clamor da terra hoje é realmente por uma geração que esteja acordada para a vinda de Jesus, preparando a vinda de Jesus e falando para aqueles que estão vivendo no pecado, para aqueles cujas obras são as obras da morte, a verdadeira luz, Jesus. Ele é a luz do mundo, Ele é a luz que vai realmente despertar, chamar a atenção dessa geração para não dormir mais o sono espiritual. Amanhã ele estará ministrando o culto da noite. Todas as músicas que cantaram é de autoria dele, é um CD lançado ano passado, Nós vamos ter CDs aí à disposição. Já tem, Sabrina? Lá no fundo, tá bom? Se você quiser conhecer o trabalho, fazer a aquisição do CD, você vai estar abençoando esse ministério, ok? E vai ter acesso a um trabalho musical e com um conteúdo realmente muito bíblico e profundo, tá? Então, amanhã ele vai cantar também, ministrar no nosso momento de louvor, as músicas que Deus deu a ele, na companhia da Sabrina, do Júnior e dos nossos queridos ali, Mateus e Kevin, que estão auxiliando. Acho que uns dois jovens, uns dois músicos viriam da banda e tiveram problema, adoeceram e não puderam vir. Então, você vai conhecer mais esse trabalho. E o nosso desejo é que realmente esse despertar do Senhor nessa noite se propague, tá? Amanhã não vá para nenhum outro lugar e traga a sua célula, chama a galera da sua célula,
vamos receber de Deus, amém? Pastor Leandro, quer falar alguma coisa ainda? Então, Deus abençoe, vá na paz do Senhor, tá? Pode bater um papo aí com o apóstolo Célito e com Sabrina, Júnior, tá? Eles têm a acrescentar muito nas nossas vidas, amém.